Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida, né? Quero também agradecer a você que tem assistido e ouvido os meus vídeos através do meu canal. Dizer que você é muito bem-vindo e que para nós é uma grande alegria, uma grande satisfação poder entrar no seu lar através do seu smartphone, através do seu tablet, do seu computador, para pregar a palavra de Deus e trazer salvação através do Espírito Santo de Deus, por intermédio do Espírito Santo de Deus. Nós pregamos e o Espírito Santo salva, amém? Nós não temos poder para salvar, o ser humano não tem poder para salvar. O ser humano é apenas um instrumento, uma ferramenta de Deus. E nós vamos lá, fazemos aquilo que Ele manda nós fazer, que é ir pregar o Evangelho, e o Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, faz a obra. Pois bem, estamos trazendo alguns estudos falando sobre do nascimento até a morte de Cristo. E nós já trouxemos 2 estudos. O primeiro foi sobre o nascimento de Jesus e o segundo foi sobre o batismo de Jesus, quando tiramos várias dúvidas, tanto sobre o nascimento como sobre o batismo. Agora nós vamos falar sobre a tentação do Senhor Jesus Cristo. O versículo que nós temos como tema como texto é: então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus, ele foi tentado pelo diabo, né? E o diabo fez algumas propostas ao Senhor Jesus, né? Nós vamos ver isso mais na frente, sobre essas propostas, né? Eu posso adiantar que ele pediu o Senhor Jesus para que transformasse pedra em pão, né? Ele pediu para que o Senhor pulasse de um alto monte, entendeu? Porque ele achou que o Senhor iria obedecê-lo, mas o Senhor Jesus, ele veio para obedecer o Pai, que é Deus, e não para obedecer ao diabo, não para se submeter ao diabo. É por isso que da mesma forma não podemos nos submeter ao diabo, sermos submissos ao diabo. Nós temos que ser submissos a Deus, porque o diabo ele só nos leva a coisas ruins, a caminhos ruins, que no início parece doce como mel, mas no final é amargo como fel. Então, a tentação de Jesus nos traz um grande exemplo de fidelidade, amém? Jesus passou 40 dias e 40 noites jejuando e depois foi tentado pelo diabo. E quando a tentação acabou, como recompensa, os anjos do Senhor vieram e os alimentaram com água e pão. Amém, irmãos? Com certeza, teve frutas também, com certeza absoluta, né? Tenho certeza que a melhor alimentação que existia trouxeram para o Senhor Jesus, né? Os anjos. Um grande banquete para que ele se alimentasse. Nunca vi dizer que homem nenhum teve a condição de jejuar 40 dias e 40 noites, né? Nunca vi dizer. Até hoje não. Hoje em dia a gente fica 2, 3 horas sem jejuar, a gente já começa a passar mal, né? Entendeu? Mas Jesus é Deus, por isso que ele conseguiu fazer um jejum tão longo, do mesmo jeito que o Pai pediu a ele, ele fez. Um filho obediente. Amém? A narrativa da tentação de Jesus enaltece a importância do conhecimento e do uso da palavra de Deus contra os ataques do inimigo.
o que eu acabei de falar, né? Eu não tinha nem lido aqui no estudo, mas já tinha falado. Por quê? O diabo, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida com abundância. Então, o que acontece? O diabo ele está a todo tempo tentando nos atacar, tanto na nossa vida cotidiana do dia a dia, quando estamos acordados, da mesma forma ele também nos ataca quando estamos dormindo, né? Com sonhos, né? Trazendo aqueles pesadelos horríveis que, quando o homem não está com Cristo, ele sente, né? Ele sente quando está dormindo. Os pesadelos, né? Vêm. Por quê? É porque Deus não tem poder para impedir os pesadelos. Não, não é isso. Deus permite, porque Deus quer nos provar. O apóstolo Paulo diz: Senhor, te sirvo já há tanto tempo. Tira esse espinho da minha carne. O Senhor não tirou. O Senhor disse: o meu poder te aperfeiçoa na fraqueza, e a minha graça te basta, Paulo. Então Paulo, que se calou e não pediu mais ao Senhor. Conosco muitas vezes acontece algumas coisas que nós gostaríamos que não acontecessem, pelo fato de estar na presença de Deus, né? Alguns ataques demoníacos, algumas provações e até de pessoas que nos perseguem. Mas o Senhor, Ele nos diz o seguinte: é necessário que passemos pela prova para sermos aprovados. Assim como o ouro, ele passa pelo fogo para ser aprovado, o crente tem que passar pela prova para ser aprovado. Amém? Ninguém tem vitória sem luta. Para você ter uma vitória, você tem que lutar, né? Um atleta, para ele ganhar uma medalha, ele precisa treinar, ele precisa se preparar para no dia da luta ele possa vencer e ganhar a medalha. A mesma coisa é a coroa que Deus tem preparado para nós, é o troféu que Deus tem preparado para nós. Esse troféu, essa coroa que eu falo, é a salvação. É preciso que haja luta, é preciso que haja provas para que nós possamos herdar a nossa coroa e a nossa salvação. Então, quando a prova vir, quando a luta vir, não se preocupe, fique tranquilo, porque depois que a prova passar, vem a bonança, vem a recompensa do Senhor. Amém? Vem o banquete, né? De frutas, de pão, de suco de laranja, para que você se alimente. Amém? Assim como os anjos alimentou o seu Jesus após ter passado pela tentação. Pois bem, objetivos desse estudo sobre a tentação de Jesus. O primeiro objetivo é mostrar a tentação dos hebreus no deserto. O que os hebreus passou no deserto, né? Moisés, ele é um tipo de Cristo. Por quê? Porque Moisés foi libertador. E Jesus também veio para libertar o povo e está libertando. Todo aquele que vier até ele jamais lançará fora e será libertado do pecado. Moisés libertou o povo do Egito, que estava há 400 anos como escravos do rei. Primeiro Seti, depois o seu filho Ramsés. 400 anos, né? 400 dias não. Era morrendo gente, nascendo gente, morrendo gente, nascendo gente, e o povo como escravo, comendo pão e água só, levando chicotada, morrendo, né? Muitos nem enterrados não eram, era jogado para os pássaros comer, aqueles que tinham família, para as aves comer, né? Para os urubus, né? Comer, aqueles que tinham famílias eram enterrados, mas aqueles que não tinham, muitos não eram, nem enterrados não eram, entendeu? Então, para você ver como o povo hebreu sofreu na escravidão no Egito. Por quê? Por causa da desobediência. Então, Jesus Cristo, ele foi tentado, passou pela prova. Os hebreus passou 40 anos no deserto, andando em ciclo,
Por quê? Por falta de obediência. Jesus não, Jesus foi para se cumprir. Jesus não tinha pecado, mas Jesus passou pela tentação para cumprir a sua humilhação na terra. Ele se despiu de rei, ele tirou as suas vestes reais e se tornou servo, colocou-se no lugar de servo e sofreu, foi humilhado por amor a nós. Amém? E os hebreus passaram 40 anos no deserto. Por quê? Podia ter entrado na terra prometida antes, mas houve muita murmuração. Por pão, por água, por carne, né? Muita coisinha, muita murmuração, muitas atitudes errôneas durante a sua caminhada no deserto. Então eles ficaram andando em círculo, né? E o povo que viu a terra foi a descendência da descendência que viveu a terra. Porque enquanto o povo não aprendeu que Deus tinha tirado eles, não reconheceu que Deus tinha tirado eles com mão forte do deserto, do Egito, da escravidão, Deus não lhes deu a vitória. Amém? Muitas vezes nós passamos por problemas na nossa vida por não reconhecer Deus como o Senhor. Amém, irmãos? Isso não quer dizer, eu não vou mais na rua, eu vou viver enclausurado dentro de casa, para mim não pecar. Não é isso. Nós estamos sujeitos a pecar. Isso quer dizer que você precisa reconhecer Deus como seu Senhor. Isso quer dizer que você precisa se livrar daqueles pecados que tem uma gravidade, que ofende a Deus, que ofende a santidade de Deus. Agora, pecar todo mundo vai. Eu gosto sempre de tocar nessa tecla, porque aqui nós não estamos sujeitos. Não é porque nós levantamos a mão uma vez, é que estamos, agora não vamos mais pecar. Estamos blindados contra o pecado. Não é isso não. Pastor peca, presbítero peca, diácono peca, todo mundo peca. Só o único que nunca pecou na vida foi Jesus Cristo. Você vê Davi, que era um homem que falava com Deus, Deus falava com ele, pecou. Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, todos pecaram. Todos os dias cometeram uma falha. Por quê? Deus dizendo, meu filho, só quem não peca sou eu. Vocês pecam, mas não se preocupe que você é um pecador remido. Vai para o seu quarto, fecha a porta, se ajoelha e peça perdão a Deus, que Deus vai perdoar o seu pecado. Agora, existem alguns pecados que você não lhe pertence mais, entendeu? Aquelas coisas que você já fez repetidamente, que ofendeu tanto a sua saúde como a santidade de Deus, né? Que tirou você da presença de Deus. Então essas coisas que são mais graves, você tem que procurar se desviar delas, se desviar do mal. Amém, meu amado irmão? Principalmente você que está dentro da igreja, nós que temos cargos, então nós temos que ter essa consciência. Muitas vezes nós teimamos, e quando teimamos, muitas vezes o Senhor nos permite doença, nos permite colocar no leito, nos permite dores que parece que não tem injeção que passa, só passa se você voltar para Ele. E em cada um Deus tem um propósito diferente. Se você está dentro da igreja ocupando um cargo, é porque você é um escolhido de Deus. Você é diferente, não que Deus lhe ama mais do que os outros, mas não é, mas você é escolhido para fazer a obra. Você é escolhido para propagar o Evangelho. Você é escolhido para louvar. Você é escolhido para tocar violão. Você é escolhido para bater a bateria. Você é escolhido para dar os ensinos nas igrejas. Você é escolhido para ir andando daqui por centro e você se levantar no meio do ônibus daquele e pregar a palavra. Você é escolhido para pregar na praça. Você é escolhido para pregar com um carrinho andando, um microfone e pregando. Então cada um Deus dá um dom a cada um. E esse dom que Deus deu, não pode deixar para trás. Seja aquele que pega no arado, não pode, esmanecer. Aquele que pega o evangelho para pregar, não pode voltar atrás. Você está entendendo? Mesmo sendo um pecador remido. Mas você é justificado. Aos olhos de Deus, você é justificado por Ele. Quando você pecar, o Espírito Santo, Ele vai dar aquele toque em você. E você vai sentir que pecou. Aí a sua consciência vai doer. E você vai correr. E vai dizer, Senhor, me perdoe, porque eu sei que pequei contra ti. E o Senhor, Ele te perdoa, 7 vezes? Não, 470 vezes. Ou seja, quantas vezes for necessário, o Senhor está pronto a perdoar. Amém, irmãos?
Agora, quando a pessoa tem o coração muito endurecido, como o coração de Faraó, que precisou 10 pragas, inclusive a morte do primogênito, a morte do seu próprio filho e de todos os filhos do povo do Egito e dos animais. Veja a irresponsabilidade do Faraó para libertar o povo. Quantas pessoas ele perdeu? Um povo que estava sendo governado por ele, um povo que era de responsabilidade dele. A igreja do Senhor tem as pessoas que estão à frente da obra, que tem a responsabilidade de zelar pelas ovelhas que estão ali dentro. Daquelas menos experientes, daquela que ainda tem algum carrapichozinho do lado do mundo, daquela que ainda tem alguma mágoazinha no coração. Então, a responsabilidade é nossa. Como? Pregando a palavra, amando cada um, né? Aconselhando, ajudando o nosso pastor na área ministerial, né? E crescendo na graça, no conhecimento da palavra de Deus, através de estudos bíblicos, através de leitura da Bíblia, leitura de livros, pesquisa na internet, enfim, tudo que você puder pegar e ler, que for uma coisa que está firmada na palavra de Deus, que não esteja acrescentando e nem diminuindo, faça. Se for para a honra e glória do Senhor, faça. Só não faça para a honra e glória sua. Aí não vai adiantar nada. Mas para a honra e glória do Senhor, faça, porque o Senhor te recompensará. Amém? E a melhor coisa do mundo é a recompensa de Deus. Então, o primeiro objetivo era mostrar a tentação dos hebreus no deserto, né? Os hebreus, eles passaram por muitas tentações no deserto e muitas eles não resistiram. Amém? Os filhos de Corá, por exemplo, foram engolidos pela terra vivos, porque enterraram os utensílios de ouro, os despojos que foram alcançados na guerra. Entendeu? Então, eles esconderam, cavaram um buraco e esconderam dentro de casa. Toda vez que ele ia para a guerra, eles combinaram, os 2 filhos e o pai, e pegavam depois escondido de Moisés, depois escondido de Josué, dos líderes, né? E ele, como um dos líderes, ele escondia dentro da sua casa, cavava um buraco e escondia no chão. Ninguém sabia, mas Deus sabia. Eles estavam achando que estava o máximo, que estava ficando rico. Até era ouro maciço, né? Entendeu? Mas quando descobriu qual foi o castigo, foram engolidos vivos pela terra. Foram os únicos da história da Bíblia que foram engolidos vivos pela terra. Por quê? Porque passaram por cima da ordem de Deus e desobedeceu e enganou a Moisés. Mas a Deus ninguém se engana. Amém? Deus revelou a Moisés e Deus mesmo tomou a atitude. A mesma coisa aconteceu com Miriam, que desobedeceu também a Moisés. E era irmã de Moisés, viu? E o Senhor mandou uma lepra no seu corpo. E ela ficou 7 dias isolada com aquela lepra, para nunca mais desobedecer o seu líder. Então, se você está numa igreja, obedeça ao seu líder. Obedeça ao seu pastor. Seja lá qual for a igreja que você estiver. Você sabe quem é o seu pastor. Você sabe quem é o seu líder. Então, obedeça a ele. Tudo que ele mandar fazer, faça. Porque quando você está obedecendo o seu líder aqui na terra, você está obedecendo a Deus. Porque ele representa Deus aqui na terra. Entendeu? Qualquer denominação que você tiver, que professar o nome de Cristo, e você desobedecer o líder, você irá pagar o preço. Hoje não se paga mais com a morte, porque nós estamos vivendo na graça, na dispensação da graça. Mas se pode vir uma consequência muito grave sobre sua vida. Amém? Pois bem, segundo objetivo desse estudo, a tentação de Jesus é explicar a tentação do uso do templo para exploração. Amém? O uso do templo para exploração. O que é isso? Essa exploração aqui é uma exploração financeira. Por exemplo, você abre hoje uma igreja
em qualquer lugar. Chega ali no bairro, fulano ali no bairro tal, aqui vizinho, você abre uma igreja. Aluga um salão grande, compra aí 1000 cadeiras, bota lá, começa a pregar um monte de heresia, prometendo cura, sem você poder dar, porque quem pode curar é Deus, né? Você precisa estar muito firmado na Bíblia para você fazer uma oração de Deus curar, não é verdade? Porque você é o instrumento. Deus cura, mas você é o instrumento, né? As águas bateu porque Moisés tocou nas águas. Ele foi o instrumento, mas foi Deus que fez a água bater. Mas ele teve que tomar também uma atitude. A atitude não é só de Deus, é de Deus e nossa também. Aí Deus está esperando o quê, Moisés? Toque nas águas. Ele tocou, a água abriu. Você entendeu? Então tem a ação de Deus, mas tem que ter a ação do homem. Deus não faz só. Deus depende se você quer ou não que ele faça. Então você abre esse templo, aí você começa a pregar heresias. Começa a dizer que vai curar, que aleijado vai se levantar, faz até simulação. Bota o cara em cima de uma cadeira de roda, o cara nunca foi aleijado. E de repente vai lá fazer uma oração e o cara levanta, ele não é aleijado. Ele vai levantar. Já pensou se numa dessa ele ficar aleijado mesmo? Olha aí o problema. Tem que ter muito cuidado com isso. Entendeu? Vendendo pedra de não sei de onde, pedra de não sei das contas, entendeu? Fita no braço, não sei o que mais lá, muita coisa, certo? É patuar, coisa que não existe. Não, nosso Deus ele não usa essas coisas. O nosso Deus não precisa de ajuda de ninguém, principalmente de deuses mortos. Ele não precisa, porque ele é vivo. Deus vai precisar de uma ajuda de uma estátua, para quê? Para que Deus quer isso? Deus é vivo, Deus é santo, Deus ele anda. A igreja do Senhor, ela está em movimento na terra, ela não está apática, parada não. Ela tem perna, tem boca, tem olho, tem ouvido, tem movimento do corpo, ela fala, ela sente cheiro, ela ouve, ela escuta, ela enxerga, entendeu? Essas coisas que estão inventando dentro da igreja hoje é só simplesmente para ganhar almas, enriquecer. Está aqui, ó, explorar essa tentação aqui, explica a tentação do uso do templo. Templo, o que é templo? Templo tem dois tipos de templo. Tem a morada do Espírito Santo, que somos nós, somos templo, e tem o templo feito por mão de homens. Você entendeu? Isso aqui é o que usa, esse aqui é o uso do templo para exploração. Isso aqui é o feito por mão de homem. Você entendeu? Feito por mão de homem. Você usa para ganhar dinheiro. Isso já aconteceu na época de Jesus. Os sacerdotes daquela época, eles se prostituíam. Eles pegavam sacrifícios e levavam para fazer churrasco. Os sacerdotes daquela época, eles faziam churrasco com as concubinas e ofereciam o resto para o Senhor Jesus, para o Senhor Deus, e Deus não se agradava, entendeu? Isso aconteceu com Malom e Quilom, que eram os filhos de Eli, e Eli foi passando a mão na cabeça, né? E Samuel estava ali, com 12 anos, o Senhor chega, fala com Samuel e não fala com os 3 sacerdotes daquela época, porque estava em pecado. Eli porque estava passando a mão na cabeça dos filhos, e os filhos porque pegavam as carnes boa, fazer churrasco, e o resto das carnes ofereciam em sacrifício a Deus. E aí ia fazer churrasco com as concubinas, com as prostitutas, que é a mesma coisa. Você entendeu? E aí Deus não se agradava disso. Aí Deus vai lá, adivinha com quem Deus fala? Deus vai falar com quem? Com Samuel, com 12 anos, porque não tinha com quem falar, porque os sacerdotes daquela época estavam em pecado. Deus teve que falar com um menino de 12 anos. Aí Deus fala com Samuel e manda um recado dizendo que vai enviar uma guerra, que os filisteus vão tomar a arca e que os seus 2 filhos e ele vai morrer, e que vai acabar com o povo de Israel. Você entendeu? Então, meu irmão, você vê que nem a arca evitou que os filisteus vencessem a guerra. Por quê? Porque o povo estava em pecado. Amém? Então a santidade ela é uma coisa muito interessante em nossas vidas. Então, explicar a tentação do uso do templo para exploração é a segunda. A terceira, conscientizar a respeito dos perigos.
do uso indevido do poder. O que é poder? Poder é, por exemplo, se você quiser conhecer uma pessoa, você dê a ele dinheiro e poder, que aí você vai conhecer quem ele é. Faça de conta que nem emprego ele tem, não tem nada. É uma pessoa até de boa aparência, inteligente, mas nem emprego tem. Aí você pega, dá um emprego bom a ele e dê poder a ele, que aí você vai conhecer quem ele é. Se ele se manter como ele era, mesmo com o dinheiro, é porque ele é um homem sábio, mas a maioria das vezes mete os pés pelas mãos. Essa é a realidade. Entendeu? Porque começa a colocar o amor no dinheiro. Então, o poder é perigoso. O poder é bom, mas é perigoso. Por quê? Porque o homem precisa se conscientizar a respeito dos perigos do uso do poder, né? Do uso indevido do poder. O uso do poder tem que acontecer. Agora, indevido não. Ou seja, eu sou um pastor dentro de uma igreja. Aí eu tenho uma pessoa para consagrar. Deus já me mostrou. Olha, a pessoa que você vai consagrar é aquilo. Você entendeu? Deus mostrou a ele, disse a ele. Deus não traz ninguém enganado. Mas ele tema de não, mas eu não quero, eu quero consagrar o outro. Você entendeu? Aí ele pega, sabe? Se auto-justifica. Ele fica se auto-justificando, achando que Deus vai aceitar a auto-justificação dele. Não vai, não adianta. Se Deus mandou consagrar aquele, ele pode ser pobre, ter nada. Deus mandou, foi ele, é com ele que vai dar certo. Se você consagrar o outro, vai dar errado. Essa é a verdade. Entendeu? As coisas têm que ser feitas corretamente. Amém? Quando Deus manda, tem que acontecer. O grande exemplo foi na casa de Jessé, né? Davi era o mais franzino. E diz que Davi era tão branco que era meio amarelado. Entendeu? Olhar para ele, dá a impressão que ele tinha aquela doença chamada anemia. Mas não era, porque Davi, a pele dele era meio de cascada do sol, de tanto pastorear ovelhas. Aí ele não tinha muita fisionomia, porque não tinha cuidados, não tinha uma pele limpa, porque tomava muito sol. Então o sol ele estraga tudo, inclusive a pele. E passou por todos os filhos de Davi, e não era nenhum deles. Cada homem, uma marra de homem, já fazia parte da guerra e tudo. Aí falaram, vai acabar os seus filhos? Ele falou, não, ainda tem um pastoreando ovelha. Aí mandaram chamar o franzinozinho, que é Davi. Aí o profeta falou, pronto, o homem é esse aí. Aí ficaram todo mundo pasmo, né? E aí Samuel disse, homens, aquilo que Deus manda eu fazer, eu faço. Samuel era um homem sábio, começou com 5 anos dentro da igreja. Ana teve a Samuel foi resposta de oração, entregou ele ao profeta, ao sacerdote Eli. Ele fez tudo certo na casa do Senhor. O homem se transformou em um dos homens mais importantes de Israel, profeta, sacerdote, juiz. Samuel chegou a ser profeta, sacerdote e juiz. Difícil, né? É difícil ter essas 3 posições. Mas por quê? Porque era um homem íntegro, era um homem sábio, era um homem que temia a Deus, era um homem que obedecia, fazia as coisas ao pé da letra ali, dentro da risca, do jeito que Deus mandava ele fazer, ele fazia. O homem era quase como a semente. Tudo que uma semente faz, Deus manda uma semente fazer, ela faz. Samuel era desse jeito. Samuel fazia tudo de acordo com o que Deus mandava. E Deus revelava todas as coisas a Samuel. E foi Samuel que ungiu Davi, foi Samuel que orou por Davi, foi Samuel que intercedeu por Davi. Ele foi intercessor de Davi até o dia em que Davi entrou e se tornou rei. Porque Saul não queria entregar o reinado. Ele ainda retardou uns tempos para entregar. Foi preciso os filisteus destruir o povo de Israel, né? Inclusive o povo de Saul, para poder o reinado passar para a mão de Davi. Porque é aquilo que Deus tem para nos dar, irmãos.
eu vou falar, é claro, o que eu vou falar aqui é uma coisa muito séria. Mas Deus está mandando falar, eu vou falar. Se precisar morrer uma pessoa, ou duas, ou três, ou 10, ou 1000, para ele lhe dar a vitória, morre. Mas tem que acontecer. Porque foi Deus que falou. Foi Deus que ungiu. Deus não mandou ungir? Deus mandou ungir. Quando Deus manda ungir, é porque vai acontecer. Algo vai acontecer na vida daquela pessoa. Mas daqui alguém tem que te pedir. Mas vai acontecer. Não adianta. Vai chegar uma hora que Deus vai honrar aquela pessoa. Para mostrar que Ele é Deus. Amém? Então não faça nada fora da ordem de Deus. Cuidado com os perigos do poder. Porque esse é o nosso terceiro objetivo. Que é conscientizar a respeito dos perigos do uso indevido do poder. Não use o seu poder, o poder que Deus lhe deu de forma incorreta. Honre o poder que Deus lhe deu. E você será, Deus estará contigo por resto da vida, igual teve com Davi, igual teve com Moisés. Depois de Moisés passou para Josué, e Deus nunca abandonou, sempre esteve ali do lado deles, né? Deus honrou aquele que disse. Inclusive talvez, nós não temos certeza, Moisés possa ter sido até arrebatado, porque não se encontraram o corpo de Moisés. Amém? Para nós encerrarmos esse estudo sobre a tentação do Senhor Jesus, que também pode ser aplicado para os dias de hoje, para nossas vidas, como pode, vamos ler um texto de Mateus capítulo 4, versículo 1 em diante. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, e disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, ainda mais alto que o primeiro, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as glórias dele, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o seguiram. Coisa linda, né, irmãos? Coisa realmente extraordinária, né? Coisa que nos emociona, né? Porque a gente vê como Cristo foi fiel para conosco, o que Ele passou para trazer salvação à humanidade. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo estudo.